mágica, dialética. Né? O aluno chega na escola, primeiro período tem um professor que fala em dialética. O menino não sabe exatamente o que é, mas morre de vergonha de perguntar. O professor diz, isto é um processo dialético. E o estudante repete isso ao longo da vida, como profissional e às vezes até como professor. Não sabe exatamente o que significa. Eu brinco muito contando uma história que um amigo meu revelava com muito humor. Eu não tenho o humor dele. Trata-se de Leandro Conder, falecido há pouco tempo. O Leandro tinha menos de 30 anos, quando fez um curso no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, já no Rio de Janeiro. Ele fez um curso com o professor Álvaro Vieira Pinto, que foi um importante filósofo brasileiro. No golpe de 64, naturalmente o ISEB foi arrasado e criou-se um IPM do ISEB. E uma das figuras mais visadas era o professor Álvaro Vieira Pinto. O Leandro foi chamado para um depoimento com um coronel sobre o ISEB. O Leandro era apenas um depoente, foi chamado como testemunha. Entrou lá numa sala, um coronel muito educado o recebeu, disse a razão de chamá-lo, e ao lado tinha um sargento com uma máquina de escrever que reduzia a termo os depoimentos que vinha colhendo. E o coronel, muito simpaticamente, começou a indagar o Leandro sobre as atividades subversivas do professor Álvaro Vieira Pinto. E chegou um momento, e o Leandro, percebendo do que se tratava, começou a dizer que o Álvaro era um filósofo, nada mais do que um filósofo. E num determinado momento, o coronel resolveu apertar e disse, mas o senhor não acha que os cursos do professor Álvaro Vieira Pinto eram para subverter a legalidade constitucional, instaurar o comunismo e agitar as massas? E o Leandro, que era um diplomata, disse, não, coronel. Primeiro que as massas não estavam aqui assistindo cursos. Segundo que o pensamento do professor Álvaro era um pensamento muito sofisticado, muito abstrato, e as massas não o entenderiam. O professor Álvaro usava muito a dialética. Nesse momento, o sargento que estava lá reduzindo a termo voltou-se para o coronel e disse, coronel, que negócio é esse mesmo, que coisa é essa mesmo de dialética que o senhor já ouviu várias vezes e eu até hoje ainda não entendi? E o coronel, que estava sendo muito educado com o Leandro, perdeu um pouco a paciência com o sargento e, segundo o Leandro, respondeu da seguinte maneira, ô fulano, eu já tentei te explicar isso, não vou repetir. Olhou para o Leandro, voltou-se para o sargento e disse, olha, sargento, dialética é o seguinte, as coisas são assim. Aí os comunistas vêm e dizem que as coisas são assim. O Leandro dizia que essa foi a melhor definição que ele teve de dialética.